Cristo, sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Jesus ressuscitou, ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um abraço de feliz Páscoa para ele e para ela. Cantemos, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão e um sol nasceu, a vida brilhou, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão e um sol nasceu, a vida brilhou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja sempre conosco. bendito seja Deus que nos revela no alto princípio. Depois de nutrido, maravilhoso, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, ganhados em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, ganhados em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo
Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, assim como Madalena, estamos aqui celebrando, testemunhando o Jesus ressuscitado. Ele não morre mais, mas traz para nós a vida. Ele está vivo no meio de nós. Quando olhamos para as leituras de hoje, a primeira leitura que vimos, notemos que Pedro, quando estava com Jesus, quando Jesus pergunta quem dizem quem ele é, eles começam a dizer várias coisas que o povo diz, e Jesus pergunta para eles: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí eles respondem, e aí Pedro toma a palavra e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ali ele falou, cheio da graça do Espírito Santo. Mas ali ainda não é a resposta mais absoluta que se pudesse ainda esperar de Pedro. E pudesse então se esperar daquele que estava para chefiar a igreja. A maior resposta que nós vamos ver de Pedro se encontra na primeira leitura que nós escutamos hoje. Porque ali ele não está somente cheio do Espírito Santo para poder falar em nome de, ou para falar imbuído de, mas ele está carregado também do testemunho. Ou seja, ele está ali testemunhando o que aconteceu com Jesus, diz quem é Jesus, mas não somente isso, a vida dele está consumida por Jesus. Aqui, a resposta mais completa de Pedro, porque está também ali imbuído da sua parte, não somente a parte do Espírito Santo, que move o coração de Pedro, mas está movido também a sua vida pelo testemunho que ele dá do ressuscitado. Olha, meus amados irmãos, o que nós podemos então extrair de São Pedro nessa primeira leitura é que de fato ele testemunha o ressuscitado. Ele fala da morte de Jesus, mas ele vai dizer: aquele que vocês crucificaram, ele não está morto, mas ele está vivo. Ele testemunha esta verdade. E a gente nota isso no Evangelho que nós escutamos. O Evangelho nos fala justamente dessa verdade. Pedro, ele também vai lá no túmulo e encontra o túmulo vazio. E lá ele dá testemunho de que algo sobrenatural, algo extraordinário aconteceu nesse túmulo que não acontecia. Ou seja, ele não está morto, ele está vivo. E essa notícia que Pedro recebe graças a uma mulher. Graças a uma mulher que caminhava também com Jesus. E é esta mulher, junto com as outras, que ao chegarem no túmulo, encontram então o túmulo vazio. Essas mulheres honrosas vão então testemunhar para os discípulos aquilo que elas acabaram de ver. Ou seja, ele não está lá. A pergunta que move o coração de Maria Madalena é: onde colocaram o meu Senhor? Essa pergunta de Maria Madalena é uma pergunta que deve ecoar nos nossos corações. Essa é a pergunta que nós devemos fazer na sociedade em que a gente vive. Onde colocaram o meu Senhor? Esta é a pergunta que nós devemos fazer em muitas relações familiares. Onde colocaram o meu Senhor? Esta é a pergunta que devemos fazer
todas as vezes que nós olhamos e vemos no mundo falta de amor, onde colocaram o meu Senhor? Esta é a pergunta que devemos fazer no mundo tão descrente como está se tornando hoje. No mundo em que cada vez mais nós vemos o cristianismo sendo colocado de lado. Essa é a pergunta que nós também devemos fazer. Onde colocaram o meu Senhor? Ou onde estão pretendendo colocar o meu Senhor? Essa pergunta é a pergunta que move o coração de Maria Madalena e faz com que ela e as outras mulheres pudessem então ir contar: olha, ele não está lá. Ele não está lá. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Conhecemos muito bem o que acontece com Madalena quando ela chega lá. Então, na outra passagem do Evangelho, nós vamos ver então que ela confunde Jesus com um jardineiro. Ela não consegue ainda perceber que aquele ressuscitado que está ali é aquele mesmo que foi crucificado, que ele não se encontra mais morto, mas que ele está vivo. Mas ela reconhece a partir do momento em que ele chama ela pelo nome. Olha aqui, o ressuscitado, quando fala o nosso coração, nós o reconhecemos, porque o ressuscitado nos conhece pelo nosso nome. Que nós não confundamos a sua voz, para que não pensemos também, ou não tiremos também Jesus. Que nós possamos de fato, com o nosso coração, permitir então testemunhar como Pedro e como Madalena, que Jesus está vivo. Aquilo que nós devemos testemunhar ao sairmos hoje dessa igreja é gritar por todos os cantos, em todos os cantos de verdade, nas nossas redes sociais. Devemos fazer isso na nossa casa, com as pessoas que encontrarmos, em qualquer lugar. Quando nós desejamos Feliz Páscoa, nós não estamos desejando Feliz Dia do Coelhinho. Nós estamos dizendo que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Eu achei interessante, para não dizer trágico. Ontem assisti uma parte de um jornal, e aí o jornalista estava explicando o sentido do ovo, o sentido do coelhinho e etc. E eu fiquei observando, ele disse tudo, menos que tinha uma simbologia com a ressurreição de Jesus. Aí eu disse: meu Deus, olha ali a pergunta de Madalena: onde colocaram o meu Senhor? Ele disse tudo, explicou muito bem sobre o coelho, sobre a questão da fertilidade, falou sobre o ovo, a questão da vida, mas ele só não disse que Jesus ressuscitou. Esse é o grande risco que temos, de nós de fato olharmos para tantas coisas, e às vezes coisas que nos levam até vivermos nesse mundo tão mercadológico, e a gente esquece daquilo que é essencial. Essencial. Nós podemos esquecer, corremos o risco de também esquecer o Senhor, de esquecer que Ele ressuscitou e que Ele está vivo no meio de nós. No meio de tantas agonias da nossa vida, de tantas angústias, de tanto sofrimento que passamos, nós corremos também o risco de nós esquecermos que Jesus ressuscitou e acharmos que Ele está morto. Ele não está morto. Ele está vivo no meio de nós, na nossa vida, e nós devemos testemunhar essa verdade. Que ninguém possa nos roubar a alegria do ressuscitado. Nenhuma morte pode então ser definitiva na nossa vida, porque o Senhor Ele nos trouxe a vida eterna. Se é verdade que o salário do pecado é a morte, é tão verdade que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que sejamos entre nós, depois de termos vivido todo esse tempo, depois de termos vivenciado, celebrado os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que a nossa vida possa brilhar como a luz do círio, que o nosso coração seja lavado como as águas do batismo, que a graça do Senhor fomente em nosso coração o testemunho como fez Pedro e como
como fez também Madalena e aquelas mulheres, e que a gente possa testemunhar essa alegria e não vivermos como se Jesus estivesse morto. Lembre-se, não sei o que você está vivendo, não sei o que você está pensando, mas uma coisa é certa: o ressuscitado está com você, e Ele não somente ressuscitou, mas Ele quer também te ressuscitar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Diante das catástrofes que vemos, diante de tantos exageros e falta de virtude da humanidade, Tu és a nossa esperança. Diante de um mundo que anda cada vez mais negando a Ti, o Senhor nos encoraja para continuarmos a testemunhar. Nós queremos, Senhor, gritar nesta manhã que Tu és vivo, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o ressuscitado, e porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Senhor, o nosso hoje ainda está marcado por tantas marcas de morte, mas porque o Senhor ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Senhor, diante de tantas doenças, tantas enfermidades, tantas pessoas marcadas por doenças psicológicas, por depressão, por vários transtornos, porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Senhor, mesmo sendo difícil no mundo como esse em que vivemos, em que as pessoas atacam tanto umas às outras, em que as pessoas perderam a paciência, em que a vida não vale nada, mas porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Senhor Jesus ressuscitado, toma o nosso coração nesta manhã e enche o nosso coração de esperança. Não nos deixe perecer na tristeza, não deixe que o nosso coração seja tomado pela tristeza, pelo desânimo. Ressuscitado, por causa do Senhor, nós podemos crer no amanhã. Senhor ressuscitado, o amanhã nos assusta, nos dá medo, mas porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Toma, Senhor, toma a nossa vida de esperança, enche o nosso coração de paz, a paz que só o Senhor ressuscitado pode nos dar. Diante das nossas misérias, nós cremos, Senhor, que o Senhor está vivo, e porque o Senhor está vivo, nós cremos no amanhã. Seu Filho amado para morrer.
bondade que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzindo-nos à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos um instante. Amados irmãos, Senhor, quem está vindo pela primeira vez? Está vindo de onde? Santa Catarina. Santa Catarina, também? Alagoinhas. Alagoinhas, que mais? Sul de Minas. Sul de Minas, que cidade? Poço de Caldas. Poço de Caldas. Rio de Janeiro, que mais? Hã? Acre, olha, nossa senhora. Longe, hein? Do Acre também? Pará, que mais? Rio de Janeiro. Bauru, São Paulo, que mais? Esqueci. Livramento, aqui na cidade da Bahia também. Mais alguém? Esqueci? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Deus abençoe vocês. Que a alegria dessa Páscoa, assim como contagiou Madalena, contagie também a vida de vocês, para que tenham uma semana maravilhosa e também aqueles que vão viajar, que nosso Senhor possa acompanhar cada um de vocês. Porque estão aniversariando o que fizeram esses dias, muitos anos de vida, muita paz no coração. Que a Virgem Nossa Senhora de Fátima cubra cada um de vocês com o seu manto glorioso. Bendito sejais, ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolhestes no meio de todos os povos um povo consagrado, disposto ao cumprimento das boas obras. A vossa divina graça moveu os corações destes irmãos para que aderissem mais fielmente ao vosso serviço. Dignai-vos acumular a todos de bênçãos, a fim de que, retornando contentes às suas casas, exaltem com palavras e manifestem com fatos perante todas as pessoas as vossas maravilhas, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo, porque vejo Cristo em você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Aleluia, aleluia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.